Fala, Tia de Buenas, eu sou o Luga, Marketing Coach aqui da Tia Store 6062. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Steamcast. Hoje nós vamos abordar a parte de matemática e essa relação com a tecnologia e com a robótica. Para isso nós estamos aqui com o nosso programador Edu. Opa, família, boa tarde. Eu me chamo Eduardo, eu tenho 17 anos. Essa é a minha primeira temporada como programador na FTC e eu já participei de uma temporada da City Shaper da FLL. Nós também estamos aí com o nosso ex-programador e atual mentor da equipe, Leonardo Vons. Opa, meu nome é Leonardo Vons, tenho 17 anos e já participei de 4 anos da FIRST. 2 da FLL, 2 da FTC e agora como mentor da T-Store. Também estamos aí com a ilustre presença da professora Cíntia. Professora, muito obrigado pela tua presença aí. Se quiser te apresentar um pouco, falar um pouco da tua profissão, onde trabalha. Sim, eu sou a professora Cíntia, eu sou mestre e doutora em matemática. Eu trabalhei 21 anos com ensino universitário de cálculo para engenharia e para ciência da computação. E atualmente eu sou a matemática das escolas Gabarito, Canoas e Porto Alegre. Eu já organizei e orientei diversos trabalhos de robótica, que eram as mostras de modelismo, eram eventos universitários, com objetivo parecido com o desse da competição de vocês. Os alunos tinham que projetar e construir modelos previamente definidos pelos professores. Então eu organizava e orientava alguns dos trabalhos. E agora estou de mentora aí da turma. Certo, muito obrigado. Bom, no primeiro episódio do podcast a gente abordou bastante a questão da importância do espírito de compartilhamento de ideias, de experiências que tem nas competições da FIRST. E acho que ainda puxando um pouco para esse lado, uma coisa que a gente acha muito bacana também é a questão de a diversidade de softwares e de sites que são disponibilizados hoje em dia na internet para o ensino de matérias, até como a própria matemática. E com isso, professora, a gente queria saber, na sua opinião, qual a importância da tecnologia e robótica na educação? Talvez alguma dica de um site, um software que a senhora conheça, ou talvez tenha utilizado para ensinar algum aluno. Sim. O desenvolvimento da robótica, do pensamento lógico, de algoritmos, desde a infância, é fundamental para um bom para o crescimento, né, cognitivo da criança, né? Quem cresce já programando, já tendo noções de comandos, dessa coisa do algoritmo, que a gente tem que dar um comando, uma lei, né? Isso orienta, organiza o pensamento, né? Muitas escolas incentivam a programação para as crianças desde do quarto ano do ensino fundamental, né? Então, eles vão desenvolvendo os algoritmos com algumas programas simples, como o Logo, né? Algumas em ambiente Linux, os meus filhos pequenos adoram programar tartaruguinha. O dia que eles fizeram a tartaruguinha, dar um círculo, eles ficaram muito de faceiro, né? Outro software legal que tem é o Code. Se tu entrar no Code, é aberto, né? É livre, tu aprende ali os joguinhos e tem desde fase para crianças pequenas até os pré-adolescentes e adolescentes, vai aumentando o nível, né? E também a programação Arduino. O Arduino é uma linguagem de fácil compreensão, né? Se encontra facilmente na internet diversos algoritmos prontos, programação simples, que a gente consegue alterar o carrinho de controle remoto para comandar no celular, né? Que é possível de se fazer. Então, se a escola incentiva, os alunos correm atrás, eles vão sozinhos, né? Sozinhos. E isso eu posso dizer por vocês, né? Se a escola dá um incentivo, o aluno ele vai atrás. O professor só tem que guiar, e guiando, não é assim? É isso. No meu ensino fundamental eu tive a oportunidade, da minha escola tinha um laboratório de informática, e a gente tinha exatamente isso que tu falou. A gente ia pro laboratório, mexia lá no Linux, aí tinha alguns sites que a gente usava que era exatamente isso que a senhora falou, a gente programava a tartaruguinha. E era uma coisa muito incrível assim pra gente, porque a gente percebia às vezes, tô aprendendo aqui uma matéria de matemática, mas ela ter essa parte visual assim, essa parte de tu fazer aquilo é incrível assim.
E hoje em dia... E aí esse primeiro contato te faz querer mais, não é? Sim, Você quer exatamente. descobrir mais, não é assim? E hoje em dia tem muitos softwares assim, tem por exemplo o MIT App Inventor, que é um de programação, que é uma coisa bem prática assim, principalmente para quem está iniciando até no mundo da programação, onde tu vai programando por blocos e tem essa questão justamente do visual, de ter a parte visual ali, de tu conseguir enxergar o que tu tá criando. Tem também o... Pode falar. Deixa eu falar uma coisa. Para vocês que estão no ensino médio e pretendem, e pelo visto, né, estão na área tecnológica e provavelmente vão seguir por essa área. Quem programa em qualquer área do conhecimento, não especificamente na computação, um engenheiro que programa, que sabe linguagem de programação, ele sabe matemática, ele tem o pensamento lógico e ele consegue resolver problemas com maior facilidade. Portanto, o ranking salarial desse tipo de profissional, a faixa salarial dele é um degrau a mais, né? Porque eles são melhor vistos no mercado. E as empresas lutam por esse tipo de profissional, que resolva problemas de forma rápida e que enxergue vários caminhos para o mesmo problema. Então, quem programa está um passo à frente. Quem sabe matemática está 2 passinhos à frente. Hã? E a First, ela tem um programa da FLL que é para as crianças. Então, ela está desde pequeno colocando a programação na vida das crianças. E a First é até as criancinhas, até agora, mais ou menos, com 16, 18 anos. Então, ela quer... É esse primeiro passo que faz. Elas trabalham bastante com Lego, que é os bloquinhos. Então, é super fácil para as crianças aprenderem. Aqui no colégio, a gente já ensinou bastante os pequenos lá. Então, é uma coisa que desde o começo é muito bom eles pegando, que nem a senhora disse. E até tem a aviação social que a gente realizou no passado ali na Capaz aqui de Sapucaia do Sul, onde a gente fez justamente isso. A gente pegou a robótica Lego e levou lá pra eles, demos algumas aulas de robótica Lego, programação. Assim, pra eles, assim, ver a felicidade deles é uma coisa incrível, assim. Nossa, ver se mexer, eu dei esse comando e foi pra direita ou foi pra esquerda, ou bota um sensorzinho ali na frente, um sensor de luminosidade, aí bota umas etiquetas no chão, daí se some a cor, ele vai pra um lado, vai pro outro. Nossa, isso pra criança, meu Deus. Acho que eu comecei a ter envolvimento, assim, com programação e tecnologia, acho que faz uns 3, 4 anos. Mas eu comecei, programação ali para fazer um programa no computador, pá. Mas assim que eu entrei no SESI aqui e teve esse contato com a robótica, de poder ver, por exemplo, um motor girando, porque eu dei esse comando, eu achei muito, muito legal, muito legal pelo fato de que, eu posso ver na prática aquilo funcionando, que se eu mudar o bloco ali, ele vai girar conforme o que eu quero. Então eu achei que eu podia entrar mais a fundo sobre isso, e quando a gente está trabalhando numa empresa assim, de automação, por exemplo, que vai gerar um motor, vai gerar todo um mecanismo para fazer alguma função específica. E agora puxando mais pro lado da programação, né? Tu, Cíntia, né, nossa professora de matemática, nossa querida mentora de matemática e programação, tu acredita que um estudante que deseja aprender a programar, que tem interesse nessa área, ele tem que ser bom em matemática para isso? Olha só, ele não precisa ser bom no começo, né? Mas a programação vai deixar ele bom, porque a programação vai desenvolver nele o pensamento lógico. E para ele vai, se ele gostar mesmo de programação, ele vai necessitar de saber mais matemática. Porque à medida que a gente vai avançando na programação, a matemática vai ficando mais robusta, né? Então, mesmo que ele não seja bom de matemática, ele não sabe a fórmula de Bhaskara de cor, né? E aí ele começa a trabalhar a programação, ele vai desenvolvendo. E vai desenvolver algumas aptidões nele que ele nem sabia que tinha. E aí, no momento que o pensamento lógico está formado, que ele entende o algoritmo, os algoritmos de solução de matemática se tornam mais fáceis. Então, acaba que uma coisa ajuda a outra, né?
Ele quer desenvolver a programação, quando ele começa a entender o processo, em matemática, gente, para solucionar qualquer tipo de problema, o que a gente aplica são algoritmos. E na programação também são algoritmos. Então, não é que ele tem que saber matemática, ele vai saber, vai desenvolver a matemática à medida que ele vai programando. E acabar que ele vai ficar fera em matemática. Não foi assim que aconteceu contigo, Eduardo? Hã? Pior que foi, porque por mais que eu nunca fui, tipo, mal, assim, em matemática, mas também nunca fui tão bom. Mas daí, desenvolvendo, assim, esses programas e tal, tu vai, com o tempo, entendendo melhor toda aquela situação de expressões matemáticas, de operação lógica e tudo mais. Quer ver as matrizes, quando tu aprende na escola, as matrizes. Tu não dá bola para aquilo. Para que eu quero saber isso? Calcular essas matrizes triangular, resolver sistema, determinante. Mas quando tu vai programar, que daí se tu tem essa necessidade, tu vê que as matrizes são uma forma de se armazenar informação e saber trabalhar com elas, né? Se tu sabe trabalhar com elas no algoritmo, na programação, isso facilita a tua vida. E aí tu vê a utilidade delas. Não foi assim, ó, o Leonardo tá concordando, porque ele já tá usando as matrizes, né? Então, há um ano atrás eu estava programando e eu encontrei essa parte de matrizes. Aí eu cheguei no meu professor, ele falou, ué, mas como é que tu soube de matriz? Eu falei, da programação. Aí ele, isso aí vai aprender daqui um pouquinho mais pra frente. Aí ela me deu a basezinha para começar na programação, aí eu fui junto com a programação e a matemática andando junto. Isso! Assim que eu tinha na programação, eu ajudava na matemática, da matemática para programação, ia trabalhando junto. Viu que não foi? Viu? Eu nem combinei com vocês a resposta, ó. Tá vendo? Eu acho que também a matemática, ela pode... se a gente for ver assim dentro da área do STEAM, ela tá não só na programação, assim, mas no próprio CAD, só que daí acaba abrangendo mais a área de geometria, porque tu vai trabalhar ali com medições, com ângulos, vai determinar o ângulo de uma peça, a circunferência que tu quer, a área. A trajetória, né? Sim. E essa temporada da FTC mesmo, eu acho que das últimas temporadas que teve, é a temporada que mais tá puxando pra essa área de matemática, de física, que mais tem essa questão de eu preciso saber o peso desse negócio aqui, eu preciso calcular a área de tal, de determinado objeto, eu preciso calcular o lançamento que ele vai gerar, a curva, a parábola. Isso mesmo. E aí a gente enxerga que a matemática tá sempre, né? Tá no cotidiano. E se tu vai mais a fundo, Léo, depois tu lembra de mim, eu vou estar vovó daí, mais velha. Tem uma parte da matemática que é chata pra dedéu, é álgebra, tá? Álgebra linear. Mas ela tu sabendo bastante álgebra, ela é fundamental em computação, sabe? Tem uns guri da computação que dizem, professor, se não fosse álgebra, a álgebra abriu o mundo pra mim, né? Na teoria de grafos, né? Que utiliza bastante, e é álgebra pura, é matemática básica pura, mas é fundamental na computação, então tu te obriga a aprender, né? Teve até algumas coisas que na programação, que eu estava perguntando para minha professora, ela disse que eu ia esperar um pouquinho, porque isso era conteúdo de faculdade, era coisa mais avançada. Mas mesmo assim, as professoras aqui, eles começam dando uma base para não ficar perdido. Sim. Mas mesmo assim, eu aguentei um pouquinho, porque... Para te orientar, né? Isso aí. Bom, eu acredito que seja isso. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença da professora Cíntia. Gostaria de também convidar você que está assistindo esse vídeo a seguir a professora Cíntia nas redes sociais dela. A professora quer divulgar aí o teu Instagram. O meu Instagram é Matemática Leve. Lá toda terça e toda sexta, sempre eu resolvo trago um tópico de cálculo diferencial integral básico ou de cálculo avançado para todos os níveis, né? E aí lá sempre eu dou uma mini aula, ou na terça e na sexta, ou uma mini aula, ou um post, mas sempre eu trago um problema aplicado que os alunos de engenharia e de computação precisam, né? E sempre respondo dúvidas, gente, eu não imaginava que a internet alcançasse tanta gente, sabe? Tem aluno lá do México que usa o tradutor para falar comigo em português para sanar dúvida. E a gente vai atendendo, porque professor não se nega a responder, né? Então acaba que eu vou respondendo, tudo de graça.
Isso aí, vai estar também aqui no primeiro link da descrição. Então vocês podem ali seguir a professora, a gente vai botar lá no nosso Instagram também na publicação. E gostaria de convidar também você que está assistindo a acompanhar o próximo episódio da série do Steamcast. Nós vamos abordar a parte de ciência e essa relação com a robótica e tecnologia. Por hoje é só, pessoal. Valeu, falou e tchau!